Atualização, sobre ter um filho com o meu namorado casado e sem saber que ele era casado. Editar, imagem removida porque o Eganis disse que estava tudo bem, coração vermelho. Além disso, estou pronto com tudo que o bebê precisa. Com as coisas como estão, considero doar para um banco local de fraldas, fórmulas. Coração vermelho, economize seu dinheiro para prémios neste post. Também é acento agudo e invista nisso. Ajudar bebês e mamães que não têm os recursos que eu tenho. JZ, I_23F _I am _days _away _from _give birth _and _my 37 metros. Comecemos pelo princípio. Tive minha filha saudável na noite de segunda-feira. Tivemos alta logo após o nascimento devido à cobiça, então estou apenas tentando me ajustar a tudo. O nascimento dela foi um sonho e nunca mais quero fazer isso. LOL. Segundo, conversei com a esposa dele por mais de 1 hora ontem. Acho que ele decidiu contar a ela. Ela não estava brava comigo, graças a Deus. Ele tinha suas suspeitas, mas estava tentando confiar no marido, o que eu entendo. Ela foi tão legal, honestamente, e mesmo que ela não esteja com raiva de mim, eu ainda me sinto mal porque ela é uma senhora tão legal. Ela queria ter certeza de que eu estava bem e que não precisava de nada que me fizesse chorar porque os hormônios pós-parto são uma loucura. Ela está se divorciando dele, bom para ela, para ser sincero. Estamos planejando nos encontrar e falar merda sobre ele assim que o vírus acabar. Tenho um advogado e estabelecerei a custódia e a pensão alimentícia legalmente o mais rápido possível. Ele não se preocupou em entrar em contato comigo, mas eu particularmente não me importo. Eu não queria deixar ninguém esperando, mesmo que não seja uma grande atualização. Obrigado a todos que fizeram check-in. Isso significa muito. Meu, 22 metros, melhor amigo gay, 22 metros, me tocou enquanto eu dormia. Se você for desencadeado por histórias de agressão sexual, aconselho que não leia isto. Obrigado. Portanto, o título é bastante autoexplicativo sobre o que aconteceu. Ele não sabe que eu sei, porque obviamente eu acordei. D é qualquer forma para definir um pouco o cenário, ou muito lendo isso de volta. Vamos chamá-lo de J. J e eu somos amigos há cerca de 9 anos, sempre nos demos muito bem na escola e tínhamos o mesmo senso de humor e visão de vida. Quando tínhamos 16 a 17 anos, finalmente perguntei se ele era gay. Ele ainda não tinha se assumido, mas era dolorosamente óbvio. Ele nunca me assumiu porque tinha medo da forma como eu reagiria se eu me distanciasse. O que eu tentei ao máximo não fazer isso. O problema é que ela admitiu que estava apaixonado por mim. Permanecemos praticamente os mesmos durante o resto da escola. Eu estaria mentindo se dissesse que ocasionalmente não tive o pensamento persistente de que ele me amava. À medida que envelhecíamos e podíamos beber legalmente, 18 anos no Reino Unido, saíamos para mijar e acabávamos bêbados, então não sei muita coisa, mas alguns outros amigos próximos e mais antigos me disseram que ele estava apaixonado por mim. E é claro que eu disse a eles que já sabia disso. O que eu não sabia era que ele era muito prático comigo, nada muito importante, mas ele colocava a mão na minha coxa ou dava um tapa na minha bunda. Eu sempre apontei quando ele deu um tapa na minha bunda e disse para ele parar com isso. Ele ainda faz ocasionalmente, como resultado de saber que comecei a beber menos com ele. Ele não diminuiu o ritmo e pude ver por mim mesmo que estava muito longe de estar confortável. Eu realmente não sou o tipo de cara que gosta de contato na melhor das hipóteses, então para mim isso me faria estremecer. Também notei que sempre que conversávamos sobre relacionamentos, ele me elogiava e como estou em forma ou como minhas pernas são bonitas, etc. Faço um trabalho manual e faço exercícios, mas não sou nada especial, ou como ele comentava sobre outros caras no bar, mais ou menos como os caras fazem como as garotas. Ok, agora pulo um pouco para a frente, eu diria 2 anos até a data atual. Surgiu um padrão bastante consistente. Sempre que saímos e ele bebe demais, acabamos sentados em um banco em algum lugar comigo tentando consolá-lo e ele me dizendo que não tem nada além de mim e outro amigo muito próximo dele. E como ele não sabe como ele continuaria sem mim, a última vez que isso aconteceu foi porque estávamos com alguns amigos e surgiu o tema relacionamentos. Eu evito especificamente a minha presença perto dele, mas desta vez escorreguei e falei sobre minha intimidade com o meu último relacionamento de acidente de trem. Ele basicamente se levantou e saiu, então tudo parou e saímos para procurá-lo. Nós fizemos e ele estava bem, mas mais uma vez ele estava-me dizendo quanto ele me amava e que eu o magoei ao dizer ok. Eu o disse por cerca de 2 horas. Eu dormi no quarto dele com seu outro amigo mais próximo. Montei uma espécie de colchão, não estávamos na mesma cama. Ele sempre diz para dormir na mesma cama, mas eu recuso, categoricamente. Coisa boa também durante a noite, não tenho ideia de que horas acordo e minhas pernas estão muito frias, então enrolo o cobertor sobre elas, não me levantei nem nada. Então eu juro que senti o cobertor se mexendo, olhei, mas ainda estava dormindo e ainda muito chateado. Mas tenho certeza de que vi J deitado no chão, na parte inferior da configuração. Como eu estava bêbado e dormindo, fiquei estranho, mas não tinha 100% de certeza, então decidi ignorar. Nada mais aconteceu, exceto o barulho dele se masturbando. Esse é um barulho que você não consegue dormir. O tempo pula novamente para recentemente. J e eu saímos para o bar para comer e tomar alguns drinks. Foi uma noite agradável. Voltamos para a casa dele e assistimos a um filme. Hora de dormir? É aqui que a merda fica complicada para mim. E essa é a parte mais difícil de escrever por causa de todas as coisas que nunca pensei que aconteceriam comigo, principalmente Edel. Vou dormir normalmente, acordo, a capa está-se mexendo de novo, dessa vez me lembro da última vez e não ignoro, eu deito lá, de bruços é como eu durmo. As cobertas se levantam das minhas pernas, depois se movem um pouco mais para cima e caem nas minhas coxas.
Neste ponto eu sei exatamente o que está acontecendo. Ele está inclinado na frente da cama olhando. Fica pior quando ele decide que eu estava de fato dormindo e pega minha calcinha. Quando a mão dele segurou o elástico, rolei o mais forte que pude e fiz muito barulho. Mas eu não acordei, depois de puxar as cobertas sobre mim, esperei meia hora e estava começando a desmaiar. Adormeci, aí eu acordei, eu estava de costas, a mão dele estava exatamente onde você está pensando que estava na minha cueca, puxando o meu pênis, eu congelei, fechei os olhos com força por provavelmente 10 segundos e então recobrei o juízo, virei para o lado, tentei não parecer que tinha acordado, fiquei ali deitado, até que ele finalmente cedeu e rolou de volta na cama. A partir das 5 da manhã eu não dormia nada e tive que ouvi-lo se masturbando furiosamente sem parar, não consegui me levantar e ir embora porque ele sabia, e eu ainda estava sob efeito de álcool, então não podia dirigir, esperei até 9:30 da manhã e levantei, ele estava acordado. Disse-nos bom dia, eu disse que estava de folga e tinha que ir trabalhar, é verdade eu trabalho 7 dias por semana, saí, cheguei em casa, vomitei algumas vezes e tomei banho, normalmente eu seria o cara que transforma o rostão em polpa. E eu faria isso se não tivesse cuidado, ponto, mas mais minha pergunta é o que exatamente devo fazer, ponto, eu sei que deveria denunciar, mas não posso fazer isso com ele. E ele poderia fazer algo estúpido consigo mesmo se soubesse. PS, eu sempre fui um perseguidor do Reddit, olhando todas essas postagens e pensando, uau, que merda, imagine isso, enquanto comia pipoca. Bem, olhe para mim agora. Eu fiz isso, TL, doutor, pelos primeiros 3 parágrafos, não professor sumir, desculpe. É o título. Obrigado antecipadamente se você reservar um tempo para ler isso e isso for notado. Eu só precisava de um lugar para dizer isso. Meu, 43F, marido 47 metros, quer estar na família, mas não comigo. Como avançamos? Minha, F43, sou casada com meu marido, M47, há 19 anos e temos um filho, 9, juntos. Nos últimos 7 anos, nos distanciamos emocionalmente, mesmo sem perceber, a vida simplesmente aconteceu, filho, trabalho, casa, pais idosos. Acabou com ele tendo um caso por mais de 2 anos desde que descobrimos o caso, há cerca de 1 ano, depois de muitas discussões, ambos decidimos que queríamos nos reconciliar e reconstruir nosso casamento. Temos consultado um terapeuta nos últimos 4 meses para ajudar na recuperação de casos, construir nosso relacionamento, recuperar a confiança e a proximidade emocional. Por meio desse processo, descobrimos o seguinte, quero me reconciliar e construir um relacionamento com meu marido. Mas meu marido percebeu que o que ele quer e gosta é realmente a família, eu e os filhos, e não um relacionamento comigo. Como família, fazemos muitas coisas divertidas juntos, por exemplo, andar de bicicleta, fazer caminhadas, viajar para acampar ou apenas passar o dia a dia com a família juntos, atividades escolares, esportes infantis, assistir filmes, cozinhar e jantar juntos, etc. Gosto de fazer qualquer uma dessas coisas apenas com as crianças, ele contribui igualmente para todas as atividades de criação dos filhos, então não é uma situação do tipo, sou apenas a babá. Mas ele também não gosta de ficar sozinho comigo, como quando saímos em encontros noturnos, etc. Sejam quais forem as razões para ele se sentir assim, talvez ele tenha retomado o seu caso, etc. É o que é, ele não quer ficar comigo, mas só quer a família mais eu. É ficarmos juntos, só por esses momentos em família, sei que vou me sentir infeliz e não é isso o que quero no casamento, e é claro que todas as crianças vão crescer e se mudar em algum momento de qualquer maneira. Se nos divorciarmos, separamos esta família e todas as coisas familiares que as crianças, e ele quer eu me importo ou não gostavam de fazer não vão acontecer, então como podemos seguir em frente e chegar a um acordo aqui? Eu, M50, acidentalmente ouvi minha esposa, F44, dizer ao seu psicanalista que ela perdeu o respeito por mim. Aconteceu um dia quando cheguei em casa e minha esposa estava conversando remotamente com seu psicanalista em uma sala no andar de cima. Enquanto subia as escadas, ouvi esta frase. Ela mencionou que o motivo era que eu trabalhava como motorista, o problema é que por causa do trabalho dela, nos mudamos para um novo país. No meu país de origem, eu tinha um emprego bem remunerado para o qual não tenho licença neste novo local. Então, encontrei um emprego como motorista onde acordo às 5 da manhã e dirijo um veículo pesado e estressante por 8 horas para ganhar um sexto do que ela ganha. No meu país, ganhei o dobro que ela. Passei dias me sentindo muito triste e não tinha certeza se deveria contar a ela o que tinha ouvido. Ao final das contas decidi guardar para mim, porque, afinal, era algo que ela havia dito a um psicanalista e tive a infelicidade de ouvir. Acabei largando o emprego e estou procurando algo melhor, de preferência remoto. Mas é um desafio e temo que terei que voltar a dirigir. Amo minha esposa e sei que ela me ama, mas como posso seguir em frente com a situação de perdi o respeito? Minha namorada 31, está grávida e o bebê não é meu, 30 metros. Eu conheci essa garota em setembro de um namoro online. Nós dois não tínhamos certeza se queríamos algo sério. Nos conhecemos no primeiro fim de semana e nos demos bem instantaneamente. Nós saímos nos próximos fins de semana durante todo o fim de semana. Ela mora a 45 minutos de distância com os pais depois de voltar do Alabama pouco antes de nos conhecermos. Ela tem 2 filhos que vão para a casa do pai nos fins de semana e decidimos nos tornar exclusivos. Uma noite ficamos bêbados e fazemos sexo sem camisinha. 1 ou 2 semanas depois, ela diz que sua menstruação não chega há algumas semanas. Compramos um teste de gravidez e dá positivo. Ela vai sozinha ao primeiro médico para confirmar a gravidez e eles marcam a primeira consulta de ultrassom.
Temos quase certeza de que é meu, mas ela fez sexo desprotegido com um velho amigo do Alabama algumas semanas antes de nos conhecermos, então há uma chance de que não seja meu. Vou ao ultrassom com ela e vejo o bebê e foi estressante mas emocionante já que não tenho filho. Nas poucas semanas entre esse período, eu pedi a ela para ter um relacionamento e tornei isso oficial no Facebook, e tal. Depois do ultrassom, fomos ao médico. Neste momento já nos conhecemos há pouco mais de 7 semanas. O médico se encontra conosco dizendo que o bebê está saudável e tem 10 semanas mais ou menos 2 dias. Explicamos a situação para a médica e ela diz que não tem como o bebê ser meu. Foi um soco no cara para nós dois, tivemos que seguir caminhos separados depois e ela disse que me daria tempo para decidir o que eu queria fazer e que entenderia se eu fosse embora. O cara do Bama é pose e não quer nada com a criança. Ela decidiu que ia fazer um aborto, na minha cabeça isso era o ideal, mas nunca a pressionei de um jeito ou de outro. Não me acho uma merda. Na época ela estava desempregada, sem carro e mora com ele a pais, então não são ideais financeiramente para ele ou para mim. Ela decide que não pode fazer isso. Por volta de dezembro eu digo a ela que não posso sustentar ela e um novo bebê e que preciso terminar. Nós terminamos, mas então eu estava bêbado e sozinho e conto a ela como sinto falta dela. Ela me contou que conseguiu um emprego na Meyer e comprou um carro barato e está entregando o bebê para adoção e tem algumas pessoas interessadas. Voltamos e tudo está indo muito bem. Ela dirige até mim agora e está trabalhando em tempo integral. Bem, ainda esta semana ela me disse que seus pais a culparam por ficar com o bebê, então agora estou no mesmo barco, mas nós dois somos significativamente mais apegados um ao outro. Ela está grávida de 7,5 meses e com hormônios. Quero terminar com ela, mas não sei como fazer isso sem esmagá-la. Mas ao mesmo tempo não é viável ficarmos juntos. Ela terá um recém-nascido e raramente nos veremos, já que ela mora em casa e tenho colegas de quarto que não vão querer que o MRSE acento agudo M nascido os mantenha acordados à noite. Há alguma dica sobre como contar isso a ela e como seguir em frente com alguém que ainda amo, mas a situação simplesmente não está certa? Meu namorado, 20F, 23 metros, não foi capaz de me fazer chegar ao orgasmo e estou um pouco perplexo. Meu namorado, 23 metros, e eu, 20F, estamos em um relacionamento há cerca de 5 meses. Temos sido muito ativos sexualmente ultimamente. Eu entendo que ainda é um relacionamento muito novo e ainda estamos descobrindo o corpo um do outro e etc. Mas cada vez que fazemos isso não consigo terminar. Nunca tive um relacionamento tão íntimo antes, então nunca tive que lidar com esse tipo de problema. Já tentei guiar a mão dele, a explicar como me levar até lá, e ele até cai em cima de mim. E embora tudo pareça ótimo, simplesmente não consigo chegar lá. Às vezes sinto como se estivesse demorando muito e não quero que ele trabalhe mais para isso. Consigo sair muito bem, embora demore um pouco mais. Meu namorado sente que ele é o problema por não conseguir me levar ao orgasmo. Ele me disse que se sente um pouco inseguro em vários aspectos por não conseguir me fazer terminar. E embora eu tenha expressado como ele não é o problema e aprecio o quanto ele está tentando e aceitando qualquer conselho que eu lhe dou, ainda me sinto péssimo, não quero que ele pense que não sou atraente para ele. Há algo que eu possa fazer que possa me ajudar ao orgasmo? E como posso garantir ao meu namorado que ele não é o problema?